Situação do Jack no Campeonato Catarinense. Como é que você define? Delicada, piorou, fim de semana só piorou, né? A Drica Evarini está chegando então para falar, infelizmente, de mais uma derrota do tricolor. Drica, boa tarde. Talvez não isso para o torcedor tricolor dá para dizer boa tarde, né? Boa tarde, Sabrina, a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. Mais uma derrota e o Jack segue amargando a lanterna do Grupo A do Campeonato Catarinense. A gente falava na sexta-feira da importância de ir até Rio do Sul, até o Alfredo Crick e conquistar essa vitória para continuar sonhando com a classificação, e não foi o que aconteceu. 3-1 para o Santa Catarina e todos os gols do Santa Catarina em falhas, né, do Joinville, inclusive antes mesmo de marcar, o Santa Catarina já tinha tido duas grandes oportunidades em falhas da defesa do Joinville. Joinville que perde por 3-1 e matematicamente ainda tem chance de classificação, mas precisa fazer muito e ainda torcer por resultados dos adversários para tentar buscar essa classificação e fugir do quadrangular aí, que a gente está chamando de quadrangular da morte. Afinal, são 4 times e apenas um escapa do rebaixamento. O técnico Christian de Souza falou muito na apresentação e pós-jogo contra o Criciúma a respeito da solidez defensiva. E não é o que tem acontecido, né? O Joinville tomou 7 gols em 4 jogos e 4 jogos, 3 derrotas, 1 empate. Nesse jogo contra o Santa Catarina, no começo, ali no primeiro tempo, com a entrada do Da Silva, o Jack até ganha um pouquinho ofensivamente, né? O Da Silva teve algumas oportunidades, é aquele jogador que faz a proteção, né? É um centroavante de fato, faz a jogada do pivô de costas para o gol, mas o Joinville não tem criatividade para fazer essa bola chegar lá no setor ofensivo com qualidade e pior do que isso, contra o Santa Catarina, muito pouco finalizou em gol. Quando finalizou, o Yuri ainda contou com uma ajudinha ali do goleiro, conseguiu fazer o gol de empate, logo na sequência o Jack já toma o segundo e o terceiro gol. Então o Joinville muito frágil, tanto defensivamente, especialmente defensivamente, como ofensivamente, sem criatividade para fazer essa bola chegar lá na parte da frente com alguma qualidade. E aí eu já vou pedir para a Duane colocar outra imagem, porque as câmeras flagraram, né, o presidente D'Artagnan Oliveira, e a gente está vendo encostado no alambrado lá do Alfredo Crick, que sintetiza muito bem qual é o sentimento do torcedor com relação a esse time, né? Joinville no ano do cinquentenário não consegue vencer no Campeonato Catarinense, longe da classificação, na lanterna desse Grupo A, e aí a preocupação do torcedor já é com um rebaixamento, com um potencial rebaixamento no ano do cinquentenário. Depois da partida, o técnico Christian de Souza falou um pouquinho do que precisa ser feito. Afinal, o Joinville enfrenta o outro time que é a lanterna do outro grupo, no meio da semana aqui em Joinville, o Carlos Renault. E se quiser sonhar ainda com alguma classificação, precisa vencer o Carlos Renault e depois ainda precisa vencer a Chapecoense fora de casa e torcer por outros resultados. Vamos ouvir o Christian de Souza. Eu acredito que a gente tem que se organizar melhor defensivamente, não pode tomar tanto gol assim. Eu não vejo futebol de resultado sem ter uma organização defensiva sólida. Óbvio que é difícil, com 0 tempo de trabalho, 0 tempo de campo, né? Agora a gente só recupera, usa o vídeo e principalmente tira esses jogadores numa situação ruim mentalmente, entendeu? Então é dessa forma que a gente vai fazer. Se precisar a gente mudar alguma coisa do sistema, a gente vai fazer. Se precisar botar mais um zagueiro para uma linha de 5, a gente pode fazer. Nós temos jogadores para isso. E é isso, agora é aproveitar para esses 2 dias aqui, usar o mínimo de tempo que a gente tem para se reorganizar. É um jogo diferente já na nossa casa, é um jogo que nós vamos ter que buscar a vitória e a gente vai trabalhar para isso. O Jack não tem tempo, né? O Christian de Souza chegou faz menos de uma semana, foi apresentado na terça-feira passada e já tem 2 jogos, um empate e uma derrota, e já joga novamente na quarta-feira. Se recuperar do Jack, nessa reação, ela precisa ser muito rápida, mas não é o que o torcedor tem visto em campo, e a gente vai seguir acompanhando a preparação para esse jogo de quarta-feira contra o Carlos Renault. Enquanto isso, na quadra, hoje é dia de reapresentação do Jack Futsal. Agora de manhã, os jogadores já chegaram ali no Centro Eventos Carl Hanser para aquela primeira conversa com a diretoria, né, com o staff, inclusive o novo treinador, né, o Davi Mendonça, os novos jogadores. Joinville, que se reapresenta hoje, inicia essa pré-temporada, exames, testes físicos, e tem mais ou menos um mês, pouquinho mais de um mês aí para se preparar para a Supercopa que acontece em Erechim entre os dias 24 e 28. E a gente já está vendo alguns dos jogadores, o Diego, Pinheiro, os jogadores do Sub-20 que subiram também, o Davi Mendonça. E hoje à tarde, Sabrina, tem aquela coletiva, né? Aquele bate-papo com os jogadores no Centro Eventos Carl Hansen para a gente conhecer quem está chegando, dar um oizinho, um feliz ano novo para quem a gente já conhece e já começar a conhecer de fato esses jogadores e o técnico Davi Mendonça, porque como eu falei, hoje é dia 19, dia 24 já tem jogo lá em Erechim. Amanhã, inclusive, tem o sorteio dos grupos da Supercopa de Futsal, que é a competição mais importante, afinal é ela que dá vaga para a Libertadores, e a gente vai acompanhar tudo hoje à tarde, traz amanhã aqui no Balanço Geral.